Você já parou para pensar no poder que uma única palavra pode ter? Imagine um cenário onde tudo que se conhece é desafiado, onde a força divina se manifesta de maneira surpreendente. É exatamente isso que encontramos em Êxodo 8, onde as pragas do Egito não são apenas eventos históricos, mas uma profunda lição sobre a soberania de Deus. Cada praga é uma interrupção na ordem natural, uma demonstração de que, acima de tudo, há um Deus que controla todas as coisas. E se eu te dissesse que essas revelações vão além de uma simples narrativa? Elas nos falam sobre a graça e a misericórdia, sobre livramentos e a confiança que devemos ter em momentos de tribulação. Você consegue imaginar como a opressão se transforma em esperança quando se reconhece a mão de Deus agindo? O que podemos aprender sobre arrependimento e transformação espiritual a partir desses eventos? E mais, como essas mensagens ecoam até os dias de hoje, revelando a verdadeira essência do reino de Deus. Prepare-se para mergulhar em um estudo que não só ilumina a história, mas também toca o coração. Vamos juntos explorar essas verdades. Vamos juntos explorar a natureza das pragas. Quando pensamos nas pragas descritas em Êxodo 8, é difícil não se sentir um pouco incomodado. Rãs, piolhos e moscas invadindo o Egito, isso é algo que parece mais um filme de terror do que eventos históricos. Mas, ao olhar mais de perto, percebo que cada uma dessas pragas carrega um significado profundo. As rãs, por exemplo, não eram apenas um incômodo. Elas simbolizavam a fertilidade e a abundância. Mas, em um contexto de praga, tornaram-se um sinal de desespero e desordem. Imagine abrir a porta de casa e ser recebido por uma onda de rãs, pulando e se espalhando por todos os lados. É uma imagem que nos faz refletir sobre o que acontece quando a natureza, que deveria ser benéfica, se transforma em um pesadelo. Os piolhos, por outro lado, representam uma invasão mais sutil, mas igualmente perturbadora. Esses pequenos parasitas são um lembrete da vulnerabilidade humana. Podemos nos sentir no controle de nossas vidas. Mas a verdade é que, em um piscar de olhos, algo tão pequeno pode nos afetar de maneiras inesperadas. E quando falamos das moscas, a situação se agrava ainda mais. Elas não apenas trazem sujeira, mas também simbolizam a decadência. A presença delas no Egito era um sinal claro de que a ordem estava se desmoronando. Cada uma dessas pragas traz à tona uma reflexão sobre a fragilidade da vida e a capacidade de a natureza se revoltar contra nós. Essas pragas não eram meros eventos aleatórios. Elas tinham uma intenção. O Egito, com toda a sua grandeza e poder, estava sendo confrontado com a realidade de que nada, nem mesmo as suas divindades, estava acima do poder de Deus. Cada praga era uma declaração, uma maneira de dizer: olhem, isso é o que acontece quando você ignora a soberania do Criador. O simbolismo por trás de cada uma das pragas também nos mostra que mesmo as coisas que consideramos comuns e inofensivas podem se tornar armas poderosas nas mãos de Deus. A natureza dessas pragas nos convida a refletir sobre a nossa própria vida. Muitas vezes, nos deparamos com situações que parecem insignificantes, mas que podem ter um grande impacto em nosso cotidiano. Será que estamos prestando atenção aos sinais ao nosso redor? As pragas no Egito eram um chamado à ação, uma oportunidade para o povo reconhecer a realidade de sua situação. E isso nos leva a pensar: será que ignoramos as pragas em nossas vidas, aquelas pequenas coisas que, se não tratadas, podem se transformar em grandes problemas? Por fim, ao analisar a natureza das pragas, percebo que elas servem como um alerta. Elas nos mostram que a vida é cheia de incertezas e que, em um momento, podemos estar em uma posição estável, e no outro, completamente desestabilizados. O que isso nos ensina é a necessidade de um relacionamento mais profundo com Deus, de estarmos atentos aos sinais e de entendermos que, às vezes, as adversidades podem ser oportunidades disfarçadas para um renovo espiritual. A soberania de Deus. Ao refletir sobre a soberania de Deus nas pragas do Egito, não posso deixar de me sentir impressionado com a forma como ele se manifesta. Cada praga é uma demonstração clara de que Deus não é apenas um espectador, mas sim o autor da história. As divindades egípcias, que eram adoradas e temidas, nada podiam contra o poder do Criador. Isso é algo que realmente me faz pensar sobre a nossa própria relação com o divino. Será que, em nossa vida cotidiana, também colocamos outras coisas no lugar de Deus?
Muitas vezes, nos prendemos a ídolos modernos, como dinheiro, status ou mesmo relacionamentos, esquecendo que a verdadeira soberania vem de Deus. As pragas não eram apenas castigos, elas eram um ensino. Cada uma delas desafiava diretamente uma das divindades egípcias. Por exemplo, as rãs eram associadas à deusa Eke, que simbolizava a fertilidade. Ao enviar rãs em grande quantidade, Deus não estava apenas fazendo um milagre, estava também afirmando que as divindades egípcias não tinham poder. Essa soberania é uma mensagem poderosa. Nada nem ninguém pode se comparar ao poder de Deus. Isso me leva a pensar em como muitas vezes subestimamos a autoridade divina. Vivemos em um mundo onde a dúvida e a incredulidade são comuns, e isso pode nos levar a esquecer que Deus está no controle de tudo. Além disso, a soberania de Deus é um convite à confiança. Quando olhamos para as pragas e percebemos que Deus estava agindo de forma intencional, isso nos encoraja a confiar nele em nossas próprias crises. Quando a vida fica difícil, muitas vezes temos a tendência de nos desesperar, mas a história do Egito nos lembra que Deus está sempre agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Ele pode usar situações adversas para nos ensinar e nos moldar, assim como fez com o povo egípcio. Outro aspecto interessante é que a soberania de Deus é um contraste direto com a obstinação do faraó. Enquanto Deus demonstrava seu poder, o faraó insistia em permanecer em sua rebelião. Essa resistência é um lembrete de que a soberania de Deus não anula nossa livre escolha. O faraó teve a oportunidade de se submeter a Deus, mas escolheu o caminho da dureza de coração. Isso me faz refletir sobre quantas vezes nós também resistimos a Deus em nossas vidas, mesmo quando Ele está claramente agindo. Por fim, entender a soberania de Deus nos traz paz. Saber que Ele está no controle, mesmo em meio ao caos, é uma fonte de conforto inestimável. As pragas no Egito não eram apenas uma demonstração de poder. Eram uma afirmação de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso nos leva a uma posição de humildade diante dele, reconhecendo que, independentemente das circunstâncias, Ele é quem governa a história em nossas vidas. A resposta do faraó. Quando olho para a figura do faraó e sua resposta às pragas, percebo que estamos diante de uma das maiores lições da história. A obstinação do faraó é um exemplo claro do que acontece quando alguém se recusa a reconhecer a autoridade de Deus. Inicialmente, ele parece mostrar algum tipo de remorso, pedindo a Moisés que ore a Deus para que as pragas cessem. Mas, assim que a situação melhora, ele volta a endurecer seu coração. Isso é algo que, de certa forma, me toca profundamente. Quantas vezes nós também prometemos a Deus que mudaremos, mas, assim que a tempestade passa, voltamos aos nossos velhos hábitos. A resistência do faraó é uma ilustração poderosa da luta interna que muitos de nós enfrentamos. Ele tinha a oportunidade de se submeter a Deus, de reconhecer a soberania divina, mas escolheu continuar em sua própria arrogância. Essa atitude não só custou ao Egito um sofrimento imenso, mas também teve consequências duradouras. Muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que sabemos que precisamos mudar, mas o medo e a arrogância nos impedem de dar o passo necessário. O faraó é um aviso. A dureza do coração pode levar a resultados devastadores. É interessante notar como a resposta do faraó reflete uma dinâmica de poder. Ele era o governante absoluto do Egito, e sua posição lhe dava um senso de segurança. No entanto, essa mesma segurança se tornou sua ruína. A ideia de que ele poderia desafiar Deus e sair ileso é um pensamento perigoso. Isso me leva a pensar sobre como, em nossas vidas, podemos nos sentir seguros em nossas próprias capacidades, esquecendo que a verdadeira autoridade vem de Deus. O faraó confiou em seus deuses e em seu próprio poder, e isso o levou a um caminho de destruição. A obstinação do faraó também é um lembrete da importância da humildade. Enquanto Deus estava se revelando de forma poderosa, o faraó optou por se fechar, recusando-se a ver a verdade diante dele. Essa é uma atitude que podemos ver em muitos aspectos da vida moderna. Em vez de nos abrirmos para as lições que a vida nos ensina, muitas vezes preferimos ignorá-las, seguindo nosso próprio caminho. Isso pode resultar em consequências não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Por fim, a história do faraó nos ensina sobre a importância da obediência e do arrependimento. A cada praga, ele tinha a chance de reconsiderar sua posição e se voltar para Deus. No entanto,
Sua obstinação o levou a um destino trágico. Isso é um convite para todos nós refletirmos sobre como estamos respondendo às convocações de Deus em nossas vidas. Será que estamos ouvindo e nos submetendo, ou estamos endurecendo nossos corações, seguindo nosso próprio entendimento? A resposta do faraó é um lembrete de que a resistência a Deus pode ter consequências muito maiores do que imaginamos. Os efeitos sociais e econômicos. Quando penso nas pragas que atingiram o Egito, não consigo evitar de imaginar a agitação que tomou conta daquele país. As rãs, piolhos e moscas não eram apenas um incômodo. Elas eram um sinal de algo muito maior. A sociedade egípcia, já estruturada em torno de sua economia agrícola, viu suas bases sendo abaladas com o advento das pragas. As colheitas, que eram a espinha dorsal da economia, sofreram com as chuvas de gafanhotos e as infestação de pragas. Os agricultores, que dependiam da terra para sustentar suas famílias, enfrentaram um desespero crescente diante da devastação das suas plantações. Imagine a cena: homens e mulheres, com a terra sob seus pés, vendo suas esperanças de um futuro próspero se esvaírem como grãos de areia. Além da agricultura, a saúde pública foi seriamente afetada. Com as pragas, a água se tornava cada vez mais escassa e poluída, dificultando o acesso a um recurso vital. As doenças começaram a se proliferar, e não havia sistema de saúde para lidar com a situação. As cidades, antes vibrantes e cheias de vida, tornaram-se um campo de batalha contra a própria sobrevivência. Era uma luta diária para conseguir alimento e água potável, e a população se via cada vez mais desamparada. A preocupação com a saúde tornou-se um tema central nas conversas entre as pessoas, que se perguntavam como poderiam proteger seus filhos e suas famílias em meio a tanto caos. No que diz respeito à vida cotidiana, as pragas trouxeram um impacto psicológico profundo. O medo e a incerteza começaram a dominar a mente dos egípcios. As festividades e celebrações, que antes eram comuns nas sociedades antigas, foram substituídas por um clima de desespero. As pessoas se tornaram mais reservadas, e a confiança entre vizinhos e amigos foi minada. O senso de comunidade que antes unia as pessoas foi erodido pela desconfiança e pelo medo do próximo. Era como se cada um estivesse lutando sua própria batalha, sem poder contar com o apoio dos outros. A economia, que estava em franca ascensão, viu-se mergulhada em uma crise. As pragas fizeram com que muitos comerciantes fechassem suas portas, incapazes de manter seus negócios em meio a tantas dificuldades. A escassez de produtos gerou inflação e a economia local começou a desmoronar. As pessoas começaram a trocar bens por alimentos, criando um sistema de escambo que só aumentava a confusão. A confiança nas instituições e no Estado começou a ruir, e a população se questionava: onde estava a proteção dos deuses egípcios que tanto veneravam? Esse questionamento só reforçava a ideia de que algo muito maior estava em jogo. E então, ao olharmos para os efeitos sociais e econômicos das pragas, percebemos uma lição importante: a fragilidade das estruturas que consideramos sólidas. A sociedade egípcia, com toda a sua riqueza e poder, foi posta à prova, em muitos aspectos, falhou. O que nos leva a pensar sobre a importância de manter a humildade e a consciência de que tudo pode mudar em um instante. As pragas foram um lembrete de que, por mais que tentemos controlar nossas vidas, existem forças além da nossa compreensão que podem transformar tudo em um piscar de olhos. O significado espiritual das pragas. Refletindo sobre as pragas que assolavam o Egito, chego à conclusão de que elas carregam um significado espiritual profundo. Em um primeiro olhar, podemos ver apenas um relato de desastre e sofrimento. Mas, se olharmos mais de perto, percebemos que essas situações são convites ao arrependimento e à transformação. Cada praga, cada infortúnio, estava ali para lembrar os egípcios de sua fragilidade e da necessidade de se voltarem para algo maior do que eles mesmos. O que isso nos ensina sobre a condição humana? Que, muitas vezes, precisamos passar por momentos difíceis para que possamos reconhecer nossas limitações e buscar ajuda. A fragilidade humana é uma característica inerente à nossa existência. Em um mundo que valoriza tanto a autossuficiência, as pragas nos lembram que não estamos no controle total. O sofrimento faz parte da jornada da vida, e muitas vezes ele serve como um catalisador para a mudança. Quando tudo parece perdido, é comum que as pessoas se voltem para Deus, pedindo por socorro e proteção. Essa busca é um reflexo do desejo humano de encontrar significado e propósito, mesmo em meio à dor.
As pragas, portanto, se tornam um cenário de reflexão, onde a luta pela sobrevivência se transforma em uma busca espiritual. Outro aspecto importante a considerar é a obediência a Deus. As pragas foram um chamado à ação, um lembrete de que ignorar as advertências divinas pode ter consequências severas. A história de Moisés e do Faraó nos mostra que, mesmo diante de sinais claros, a resistência pode levar à destruição. Essa resistência não é apenas uma questão de desobediência, mas também de orgulho e teimosia. Muitas vezes, encontramos essa mesma resistência em nós mesmos, quando relutamos em mudar nossos caminhos ou em aceitar a ajuda que precisamos. As pragas nos ensinam que a humildade é um passo fundamental em nossa caminhada espiritual. A necessidade de arrependimento também é uma lição central que podemos extrair das pragas. Elas foram um chamado para o Egito reconsiderar suas práticas e sua adoração a deuses que não podiam proteger ou salvar. Em nossas vidas, isso nos leva a refletir sobre as pragas que enfrentamos hoje. Quais são as áreas em que precisamos nos arrepender e buscar a direção de Deus? Muitas vezes, somos confrontados com nossas próprias falhas e a necessidade de transformação. O arrependimento é um ato de coragem que nos leva a reconhecer que precisamos de ajuda, e essa ajuda só pode vir de Deus. Por fim, ao analisarmos o significado espiritual das pragas, somos levados a um espaço de introspecção e autoanálise. Elas nos convidam a olhar para dentro e a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A fragilidade humana e a obediência a Deus não são apenas temas da história de Êxodo, mas questões que ecoam em nossas vidas diárias. As pragas, portanto, nos ensinam que, mesmo em meio ao caos, sempre há uma oportunidade de renovação e crescimento espiritual. E, ao abraçarmos essas lições, podemos nos tornar mais conscientes de nossa jornada e do papel de Deus em nossas vidas. Conclusão: enquanto percorremos os caminhos da história das pragas no Egito, torna-se evidente que a narrativa de Êxodo 8 é muito mais do que um simples relato de catástrofes. As lições que podemos aprender a partir dela são atemporais e relevantes até os dias de hoje. O impacto social e econômico das pragas nos lembra da fragilidade das estruturas que construímos, enquanto o significado espiritual nos convida a refletir sobre nossa própria vida e nosso relacionamento com Deus. Ao considerarmos como essas lições se aplicam à nossa realidade contemporânea, somos desafiados a viver de maneira mais consciente, buscando a justiça, a fé e a obediência àquele que é soberano sobre todas as coisas. Paralelos com a atualidade: quando olho para as pragas descritas em Êxodo 8, não posso deixar de pensar em como essas lições ainda ressoam em nossos dias. As rãs, piolhos e moscas, que pareciam ser apenas um relato antigo, trazem à tona questões contemporâneas que nos fazem refletir sobre a justiça, a soberania divina e a constante luta entre fé e incredulidade. A história do Faraó, que resistiu obstinadamente mesmo diante de sinais claros do poder de Deus, é um lembrete de que a humanidade continua a se deparar com escolhas difíceis sobre como responder ao divino. Vivemos em um mundo onde a injustiça e a opressão ainda são questões prementes. Assim como o Egito, muitas sociedades enfrentam os efeitos do egoísmo e da falta de compaixão. As pragas podem ser vistas como metáforas para as crises sociais atuais. A desigualdade econômica, a degradação ambiental e a luta por direitos humanos são questões que, assim como as pragas, clamam por atenção e ação. O que podemos aprender com a obstinação do Faraó? A resistência à mudança e a incapacidade de ouvir vozes de justiça podem levar a consequências devastadoras, tanto para indivíduos quanto para comunidades inteiras. A soberania de Deus, demonstrada através das pragas, nos confronta com a realidade de que há um poder maior que muitas vezes ignoramos ou menosprezamos. Em nossos dias, a luta entre fé e incredulidade se manifesta em diferentes formas. Há aqueles que acreditam que a fé pode transformar realidades, enquanto outros se agarram a uma visão mais cética, desconfiando das promessas de esperança e mudança. O desafio é encontrar um equilíbrio, reconhecendo que, assim como o Egito sofreu as consequências de sua resistência, nossas sociedades também enfrentam crises quando ignoramos a chamada para a justiça e a compaixão. Além disso, a questão da responsabilidade social se torna urgente. As pragas não afetaram apenas o Faraó, mas todo o povo egípcio. Isso me faz pensar em como as ações de líderes e governantes impactam a vida de todos. Em tempos de crise, é fácil apontar dedos e culpar os outros, mas a verdade é que todos nós temos um papel a desempenhar.
A história de Êxodo nos desafia a agir, a ser a voz que clama por mudança e a lutar contra as injustiças que ainda persistem em nossa sociedade. Por fim, a necessidade de arrependimento e transformação pessoal ressoa profundamente. As pragas foram um apelo à mudança, uma oportunidade para o faraó e seu povo reconhecerem suas falhas. Hoje, somos chamados a refletir sobre nossas próprias vidas e atitudes. Será que estamos abertos a ouvir as lições que a história nos ensina? Podemos ser tão obstinados quanto o faraó, resistindo a mudanças necessárias em nossas vidas e em nossa sociedade. O convite é claro. Devemos estar dispostos a confrontar nossas crenças e ações, buscando um caminho que leve à verdadeira justiça e à paz. E aí, pessoal, chegamos ao final da nossa jornada por Êxodo 8? Uau! Quanta coisa poderosa aprendemos! As pragas do Egito não são apenas histórias antigas, mas lições valiosas sobre a soberania de Deus e o seu desejo de libertar o seu povo. Você já parou para pensar na profundidade dessas revelações? Cada praga, cada ato de Deus, nos mostra que Ele está no controle, mesmo quando a situação parece caótica. Mas não vamos parar por aqui. O que você acha que essas pragas podem nos ensinar sobre nossas próprias lutas e desafios hoje? Será que estamos prontos para reconhecer a mão de Deus em nossas vidas, mesmo nas dificuldades? A história de Moisés e Faraó é um lembrete de que a resistência à vontade divina pode ter consequências, mas a misericórdia e a graça de Deus sempre nos chamam ao arrependimento. Então, eu quero que você reflita. Qual lição você vai levar hoje? Como podemos, juntos, aplicar esses princípios em nosso dia a dia? Deixe nos comentários suas impressões e insights. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais mensagens inspiradoras. Vamos continuar essa caminhada de fé juntos. Até a próxima!